Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida de sua família e os seus negócios. O tema da mensagem, irmãos, é fugindo da fofoca. Fugindo da fofoca. Não se meter com fofoca, nem com fofoqueiro, mexeriqueiro, aqueles que se intrometem na vida dos outros. Nós vamos usar o texto sagrado que está em Provérbios 20 e 19. Lembrando sempre que o intuito do vídeo é adquirir sabedoria e conhecimento. E as escrituras também nos dá condições de falar sobre a fofoca. O bom da Bíblia é isso, irmãos, que dá condições para a gente falarmos de tudo. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso, irmãos. Provérbios 20, capítulo 19. Lembrando que já temos a introdução do assunto, alguns versículos referentes à fofoca e a conclusão do mesmo. Capítulo 20, versos 19 de Provérbios de Salomão diz assim: aquele que vai por aí, como um mexeriqueiro, revela segredos. Portanto, não te intrometas com o que lisonjeia com os lábios. Vamos ver. O sábio Salomão nos adverte sobre o perigo da fofoca ou do mexerico. O mexeriqueiro é alguém que só vive envolvido em intrigas, espalhando boatos entre as pessoas. O mexeriqueiro é popularmente conhecido como fofoqueiro. É uma espécie de semeador de contendas entre as pessoas. Isso que é fofoca. Sempre nas nossas ruas tem, né, irmão? É difícil, nos bairros sempre tem que ter um, né? Antes mesmo de existir as câmeras, né? Que a gente coloca na rua para a gente ver o que está acontecendo, para filmar alguma coisa. Já existia os fofoqueiros, né, irmão? Na janela, há muito tempo. Tem muita gente que é como se fosse uma figurinha na janela. Fica sempre na janela cuidando de quem sobe e quem desce. Em vez de cuidar da tua própria vida, acaba cuidando mais da vida dos outros. Mas é assim mesmo. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de fugindo da fofoca. Em Levítico 19:16, a palavra de Deus já nos alertava sobre o perigo do mexeriqueiro e dos boatos. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Em Provérbios 11:13, o sábio Salomão escreveu: o que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Uma das grandes dificuldades do mexeriqueiro e fofoqueiro é guardar segredo. Sabe, irmão, aquele papo que tem no mundo? Vou te falar uma coisa aqui, mas só fica para você. Irmão, já foi, já espalhou, irmão, o vento já levou faz tempo. Por isso que nós aprendemos nas escrituras e no judaísmo, irmãos, para quê? O máximo, irmão, é você e tua amada, você e tua esposa e você, até o negócio se resolver, sabe? E não falar nada para ninguém, só ficar ali, Tem muito isso dentro da igreja, irmão, sabe? Irmão, você viu tal? Irmãos, só ouve e já não repassa. Só ouve e não repassa que Deus já é contigo. Entendeu? Agora, se você repassa, já complica. Em Provérbios 17:9, lemos que o que encobre a transgressão busca amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Trazer o assunto à tona novamente é o mesmo que colocar papel picado na frente de um ventilador ligado. Quantas amizades já foram destruídas por causa dos mexeriqueiros? Em Provérbios 20:19, a palavra de Deus afirma que o que anda maldizendo revela o segredo, pelo que, com o que afaga muito e abre os lábios o tempo todo para falar mal dos outros. Em Provérbios 28:5, Salomão ainda nos aconselha: não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que há de fazer, podendo-te confundir o teu próximo. O mexeriqueiro, o fofoqueiro, sempre fica em apuros quando as pessoas o questionam sobre os boatos que ele andam espalhando. Em Provérbios 26:21, vemos que, como o carvão é para a brasa, borralho, e a lenha para o fogo, assim é um homem contencioso para acender rixas. O mexeriqueiro, o fofoqueiro, consegue incendiar uma floresta com a sua língua inflamada. Tiago 3:5. Em Provérbios 6:19, o rei sábio também disse que semear contenda entre irmãos é uma das 7 coisas que o Senhor abomina. Olha só, irmãos, semear. Sabe, quando a gente vai plantar alguma coisa, a gente fica jogando a semente no solo. Quando a gente faz fofoca, é semear ao vento. Isso quer dizer o quê? Se a gente está semeando, alguma coisa vai colher. Ninguém semeia sem colher nada, né, irmãos? É difícil.
Então vamos lá, o rei sábio também disse que semear contenda entre irmãos é uma das 7 coisas que o Senhor abomina. Uma das 7, irmãos, isso é um perigo. Portanto, a arma que o mexeriqueiro utiliza é abominável diante de Deus. A fofoca é tão terrível que causa a morte até das pessoas inocentes. Na Bíblia é narrada a tragédia que um fofoqueiro chamado Doeg causou quando revelou a Saul que o sacerdote Aimeleque tinha devolvido a Davi a espada de Golias. E isso, irmãos, isso é quando Davi chega até o sacerdote, e a Bíblia vai dizer que ali havia um dos de Saul, que era Doeg. Que depois Saul vai e faz as perguntas, e Doeg chega e fala: eu vi o rei Davi consultando o sacerdote, e o sacerdote ainda deu a espada de Golias para ele. Aí Saul vai até o sacerdote, manda matar os sacerdotes, ninguém levanta a mão, porque eram todos homens que usavam as roupas de sacerdotes, temeram. Aí Saul vai e manda Doeg, o mesmo que fez a fofoca, matou, irmãos, para ganhar o quê? Honra diante do rei. Só que entrou todo mundo na roça. Quando revelou a Saul que o segredo de Aimeleque tinha devolvido a Davi a espada de Golias. 1 Samuel 21, 7 a 10 e 22, 9 e 19. Que Deus nos livre dos Doegues da vida, irmãos. Coloquei aqui. Que Deus nos livre dos Doegues da vida. Então, irmãos, para não ter fofoca, é falar pouco. Ouvir, a gente vai ouvir, irmão. Deus deu 2 ouvidos para a gente ouvir. Você pode ouvir tranquilamente. Mas fica para você, fica tranquilo. Não dá uma de Doeg. Se você for fofoqueiro, já sabe, irmão. Doeg, você é Doeg. E Doeg se deu mal na Bíblia. Conclusão. Nós fomos chamados para levar as boas novas da salvação às pessoas, e não para semear contendas ou mexericos entre o povo. Que o Senhor nos guarde dos mexeriqueiros e da sua língua inflamada. Irmãos, é simples. Nós que estudamos a palavra de Deus, bibliologia, ciência da palavra, o judaísmo, midrash, entre outros livros que nós estudamos, nós sabemos que, irmãos, que todo fofoqueiro vai ter uma paga. A Bíblia, como eu acabei de falar com a minha noiva sobre algum assunto, a Bíblia nos dá o quê? Ela nos deixa exemplo de tudo. A Bíblia se explica pela própria Bíblia. Porém, a Bíblia nos deixa exemplos, irmãos, vários exemplos de tudo, de Davi que pecou e Deus não se agradou, de Noé que plantou uma vinha, se embebedou com a vinha, o filho dele viu ele nu, de Adão que pecou, de Eva, da serpente. A gente vai ver de Ló, a gente vai ver que a esposa de Ló, e Jesus ainda disse, lembra-se da mulher de Ló que olhou para trás. A gente vai ter exemplo das filhas de Ló, que se deitaram com eles, mas aí veio a Moabita, então tem Ruth, que é Moabita. Então tudo é um plano de Deus, e a Bíblia nos deixa exemplo de tudo. Exemplo de tudo. A gente vai ter o exemplo de Saul, que consultou como nós costumamos dizer, a pitonisa de Endor, a feiticeira de Endor. E a Bíblia vai dizer em Crônicas que ele morreu por causa que ele não andou nos caminhos do Senhor, e porque consultou a feiticeira, na qual ele mesmo tinha extirpado. Então a Bíblia nos deixa exemplo de tudo para o nosso dia a dia. A Bíblia não falha. Tá bom, irmãos? Então o segredo, a mensagem de hoje é: foge da fofoca. Se tiver uma festinha na tua casa aí, você vê que está muito falando um do outro, ó, vaza, pé na linha, como costumam dizer por aí, né? Dá pé na linha, irmãos, e saia, né? Melhor não ficar ouvindo, porque até tem coisa que ficar ouvindo que remói, né, irmão? É muita fofoca. Mas do mesmo jeito que a Bíblia nos dá exemplo, Deus permite você ver alguns fofoqueiros, algumas pessoas falando mal dos outros, semeando, porque tudo que semeia vai ter uma colheita. Depois Deus permite você ver semear, e depois Deus vai permitir você também ver colher. Mas a Bíblia diz para a gente não rir com a queda do inimigo. Você vai apenas ver e ficar na consciência. Deus é justo. Deus é Deus justo, irmãos. Não esqueça disso. Foge da fofoca. E lembre-se, Deus é um Deus justo. Fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos.